Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Lidera Mulher. E hoje com a presença especial aqui na nossa cidade, da Kátia Regielli. Falei certo? Falou certíssimo. E olha que ela está trazendo assim, um tema assim, que eu fiquei até assim, muito curiosa, né? Porque eu assim, fico me debatendo muito, né, nesse assunto aqui. Eu acho que ela vai poder me ajudar também, viu, gente? A mulher e todos os seus papéis. Sim. São muitos, sim, né, Kátia? Olá! Primeiro quero cumprimentar, né, todo mundo que está aí assistindo. Isso. E agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Já fui recepcionada aqui nessa cidade. Com muita energia. Isso já me fez feliz em estar aqui. Eu sou de Curitiba, né? Mas é aquele bate e volta aqui em Ponta Grossa. E muito gostoso estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os papéis. Eu falo assim que a gente olha para a mulher hoje e a gente vê a mulher, ou a mulher mãe, ou a mulher dona de casa, ou a mulher empresária, ou a mulher esposa, ou a mulher funcionária, mas a gente esquece que é a mulher. E muitas delas, às vezes, ocupam todos esses papéis durante o seu dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O quanto é importante a mulher, em primeiro lugar, saber quem ela é, e saber que a função dela não define a identidade dela. Esse é o primeiro ponto. Aí flui. Aí flui. Kátia, para quem não te conhece, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, uma breve apresentação de quem é a Kátia e esses múltiplos papéis da Kátia. Eu tenho 39 anos, sou casada, sou mãe de 3 crianças abençoadas. Eu tenho a Lana, que tem 18 anos, a Ana Clara, que tem 15 anos, e o Henrico, que tem 7 anos. Não, acabou, tá, gente? Eu não pretendo ter mais, é só esses 3 mesmo. Todas do mesmo esposo, todas do mesmo marido. A gente é casado há quase 20 anos já. E, graças a Deus, levo a família como princípios e valores, assim, na tábua do meu coração mesmo. Tenho me levantado através das redes sociais, principalmente através do Instagram, me conectado com várias mulheres para falar sobre isso, sobre a importância da mulher e seus vários papéis. Então, o meu trabalho hoje, a Kátia hoje, é a Kátia que compartilha a sua lifestyle, que fala de filho, que fala de casa, que fala de casamento, que fala da vida, a vida real de uma mulher. Essa sou eu. Kátia, como que surgiu isso, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, tá, pessoal? A Kátia, ela é idealizadora de um movimento que se chama Papo de Mulher. Papo de Mulher. Né? Bem simples assim, tá, gente? Papo de Mulher. E eu gostaria até que você falasse um pouquinho desse movimento, Kátia, como que surgiu? Então, olha, eu comecei meu Instagram não faz muito tempo. A gente começou o Instagram, que eu comecei assim, eu tinha rede social, mas as minhas redes sociais eu usava como muita gente usava antigamente, que era um álbum de fotos. Que a gente tinha o Instagram lá, postava foto e deixava a foto bonitinha. E na época eu usava meu Instagram somente com isso. Quando veio a pandemia, que eu fui despertada. Uma amiga minha, uma amiga muito íntima minha, falou pra mim: amiga, você deveria mostrar mais as coisas do teu dia a dia, você deveria postar isso nas redes sociais. E quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, meu Deus, Jéssica é o nome dela. Falei assim, meu Deus, Jéssica, que ideia, porque eu não achava que tinha valor aquilo que eu fazia, porque até então eu só cuidava da minha casa. E na época eu tava estudando também, fazia cursinho, enfim. E quando ela me falou isso, me pareceu uma ideia assim, tipo, tá, amiga, mas quem que vai querer saber, quem vai querer ver minha rotina? Eu achava muito significante aquilo que eu fazia. Veja como que Deus começa já a trabalhar. Lança palavras e se você recebe aquele comando e você coloca em ação, grandes coisas podem acontecer. E aí eu falei, achei aquilo interessante que ela falou, mas deixei passar. E aí quando passou uma semana, ela foi na minha casa de volta, e com a filhinha dela, Helena. E a Helena tinha uns 3 aninhos na época, e a Helena, toda vez que ela ia em casa, amava ir no meu quarto e na minha cama. Ela amava, tipo, ela tinha que ir lá em casa e ir na minha cama. E aí ela falou bem, você sabe o que eu falei pra você? Ela assim, por que você não posta a tua cama? Você faz umas camas tão bonitas. E eu sempre amei arrumar minha cama. Eu sempre arrumo a minha cama como se eu fosse... Eu arrumava a minha cama como se eu fosse mostrar ela pra alguém. Só que eu nunca mostrava. Eu arrumava ela em casa.
E eu falei assim, ai, Jéssica, você tem cada ideia. Ela disse, amiga, eu sigo vários Instagrams de mulheres que mostram, assim, e super as pessoas gostam de ver e tal. E eu, como eu não era muito assídua ao Instagram, eu não conhecia esse tipo de conteúdo, não sabia que as pessoas compartilhavam também isso, enfim. E aí eu peguei com aquilo e falei assim, tá bom, vou postar minha cama, falei pra ela. Já que você fala tanto, vou postar. E postei minha cama e assim, quando eu postei minha cama foi como se eu tivesse assim postado a coisa mais legal do meu Instagram até então. Eu falei, gente, é real. Tipo assim, as pessoas gostaram. E daí, comentário, curtida e tal e tal. E eu comecei... Porque quando você faz uma coisa e você recebe um feedback positivo, aquilo te impulsiona também, te impulsiona. Né? Aí eu comecei a postar um pouquinho mais do meu lado, assim, de organização e tal e tal. E aquilo virou, tipo, foi rápido, assim, meu Instagram tem o quê? 3 anos, tipo, trabalhando no Instagram. E eu vejo que tem pessoas que trabalham há anos e às vezes, Kátia, mas o que você fez? O que você fala assim, gente, eu não sei o que eu fiz. Eu comecei a compartilhar. E desde a pandemia que eu comecei a compartilhar, e assim, dia a dia mesmo surgiu fazer lives. Lembra que na pandemia as pessoas faziam muitas lives? Eu fazia live, me conectava com mulheres. E aí eu achei, a gente teve uma ideia, tá aqui com a minha cunhada, que também é idealizadora desse projeto, junto com o Gui, que é o namorado da minha filha. Você tem que se conectar mais com as mulheres gostam de ouvir, e faz bem para elas. E aí a gente desenvolveu esse encontro, que seria o Papo de Mulher. Seria uma live à noite no Instagram, que era a ideia da Letícia. E depois essa live à noite no Instagram passou a ser uma live via Zoom. Eu saí do Instagram e fui pro Zoom. Não era positivo na questão digamos assim, de visibilidade no Instagram, porque era muito melhor para eu ficar no Instagram, fazer lives lá. Só que a gente tinha um propósito que era muito maior do que visibilidade, do que números, do que algoritmo, do que crescimento. A gente queria se conectar verdadeiramente com essas mulheres. Mas, né, só abrindo parênteses, Kátia, nessa época... Se eu falei para você que eu engato, eu vou, né, filha? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Kátia, é nessa época que você começou com esse papo de mulher informalmente, né? Tinha quanto tempo que você já tinha começado a postar sua rotina? Eu comecei no Instagram, acho que tipo assim, vou usar meu Instagram como uma ferramenta agora, em 2021. Foi logo que iniciou mesmo a pandemia, 2021. O Papo de Mulher aconteceu todo o ano passado. O ano passado é muito recente, é muito recente, é muito novo, é um projeto, tá gatinhando ainda assim o projeto, mas graças a Deus assim, eu falo que quando Deus está no negócio, quando é algo que tem propósito, que tem vida, que tem, aí flui, aí funciona. E aí a gente começou a fazer essas lives via Zoom, aí já não cabia mais, porque o Zoom gratuito só cabia 100 mulheres. Aí já não cabia mais, aí a gente contratou lá o Zoom para poder entrar mais mulheres. Aí tinha live que tinha 200, tinha live que tinha 150. E aí a gente começou a fazer. E aí, sem pretensão nenhuma, as meninas, a gente quer conhecer você pessoalmente. Aí surgiu o evento presencial. Resumindo, o ano passado a gente fez 3 eventos presenciais em Curitiba. O último, inclusive, veio gente de Brasília, de Goiânia, Santa Catarina. É algo que eu me alegrei muito, porque você fazer um evento hoje sem você ter, por exemplo, assim, você pagar para você ser divulgada, a gente fez na raça mesmo, e era um evento que tinha custo, porque eu aluguei o local, e a gente fez um evento para 100 mulheres, foi lindo, assim. E aí esse ano eu comecei um pouquinho mais devagar, porque eu me mudei também de bairro lá em Curitiba. E as crianças começaram com nova rotina, nova escola. E agora, há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, que eu dei start. Não, vamos voltar de novo. Aí a gente está trabalhando. Calhou que a gente veio aqui para Ponta Grossa também, para falar também já desse movimento. E nos conectar com essas mulheres. Aqui também tem o Lidera Mulher, então é bênção demais. É isso mesmo. E aqui no Lidera a gente gosta muito de contar essa transformação. As mulheres que já passaram por aqui, por esse podcast e também... nas palestras, né, que são realizadas uma vez ao mês, elas têm uma história de vida que agrega muito acredito que com cada uma de nós, mulheres, né, essa transformação, né, muitas mudanças de carreira, muitos desvios de rota, muitos frutos da pandemia, né, eu acho que todo mundo tem uma história para contar, e eu acredito também que na época que aconteceu tudo aquilo, né,
muitas notícias ruins. Sim. Só que hoje a gente vê muitos frutos também, né? Você Sim. mesmo é um sabe fruto, né? Que a gente pode até trazer uma ênfase para isso, porque eu vejo muito o despertar das mulheres depois da pandemia. E isso me mostra muito, me faz entender muito o poder do nosso lar, o poder da nossa casa. As mulheres vinham em um ritmo frenético de que precisavam ir para fora, que precisavam ser independentes, que precisavam construir carreira, e o que não é uma crítica da minha parte, porque foi o que eu sempre busquei também. Eu sempre quis isso, sempre, desde novinha eu falava assim, não, eu quero me casar, eu sempre tive sonho de casar, eu nunca fui uma mulher que não queria ter família, não, eu sempre quis ter família, mas eu dizia assim, eu preciso ter uma carreira para eu ser alguém na vida. Uma carreira o quê? Eu quero me formar, eu queria ser ou advogada, ou eu queria ser médica, alguém importante. Eu achava que a minha importância do meu eu estava na minha profissão. Esse era o seu sonho que você buscava antes de se descobrir. De me descobrir. Você veja bem que às vezes a gente se descobre no momento em que a gente é mais vulnerável. É verdade. Porque quando veio a pandemia e eu abri, digamos que a minha casa, eu percebi que a minha vulnerabilidade ali, a minha dor, o que eu achava assim... Por que acontece? O meu esposo, nós somos casados há quase 20 anos. Meu esposo, nós temos uma empresa na Angola, na África. Logo ali, na África. Há 15 anos nós temos essa empresa lá. Então, eu não trabalhava em Curitiba, porque ele fica lá um período, 2 meses, na pandemia ficou 10 meses sem conseguir voltar para casa. Então, eu nunca consegui, e talvez Deus nunca permitiu, ou talvez eu também ficava ali naquela zona de conforto, e eu tinha as crianças, e meu marido falava assim, não que ele seria autoritário, ou não faça isso. Ele disse, amor, eu faço, e se você tá aí, eu tô aqui, a gente trabalha juntos, mas eu quero muito que você olhe pro nosso lar, que você cuide. Então, meu marido sempre exaltou muito isso, a mulher da casa, a mulher... Então, para ele, nunca isso foi um problema. Só que ele também nunca me repreendeu quando ele via a minha necessidade, que eu ficava, eu vou estudar, e eu fazia curso. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, eu estava fazendo 2 anos de cursinho, porque eu coloquei na minha cabeça, amiga, que eu ia fazer medicina. E meu marido falou bem assim, e você vai fazer? Você vai conseguir? Porque eu era assim, se eu colocasse alguma coisa na minha cabeça... né? E assim, ai, Kátia, por que você achava... Porque você tem o dom? Não, porque eu queria achar meu valor... Em uma profissão. E eu achava que médica, sabe assim? E aí o que veio? Eu falo assim, Deus, a pandemia não foi só pra mim, né? Não foi só pra mim. Lógico que não, né? Mas eu vejo quanto que esse olhar, porque o que a pandemia fez? Ela fez todo mundo voltar pra casa. Ela fez todo mundo voltar para suas origens. Olhar para aquilo que a gente não estava olhando mais. Olhar para aquilo. Teve muitos casamentos que se romperam. Por quê? Porque as pessoas viram que não havia mais conexão, não havia mais o propósito que é o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Eu falo que no meu ver, a base da nossa sociedade é a nossa família. Por que a gente olha hoje para o mundo e vê, meu Deus, tanta coisa acontecendo, antes não era assim? Porque as pessoas tiraram o olhar. A sociedade de hoje são os filhos de ontem, que foram esquecidos, teoricamente, por pais e mães que estavam em ritmo frenético buscando o quê? A independência financeira, o sucesso financeiro, bens, que quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e a gente esquece do primordial, do essencial, que é o valor, que é o verdadeiro valor. Eu falo, isso não tem preço. Eu falo para meus filhos, isso aqui, essa comunhão, isso não precifica, isso é valor. Valor que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Exatamente. E muitas vezes a gente... me fez recordar aqui de domingo, no culto, o pastor e a pastora estavam dando uma palavra, né? E eles citaram isso. Escolha pelo menos uma refeição ao dia para você almoçar, ou tomar café, ou jantar em família, com os filhos, todo mundo junto. E a gente não tem noção do quanto a gente é privilegiado, né? Naquele momento, eu agradeci a Deus. Falei, nossa, Senhor, muito obrigado, porque eu posso fazer isso em todas as refeições do meu dia. Quantas pessoas, que você está falando agora aí, né? Sim. Não faziam ou não fazem, né? E nesse momento que a gente passou aí de 2 anos de pandemia, né? Foi o voltar para as origens, o convívio, né? E isso, assim, para muitas pessoas foi muito complicado. Eu conheço pessoas de perto que foi um verdadeiro desastre.
E aí eu percebi, e veja bem, por isso que eu falo que às vezes no nosso momento de vulnerabilidade é que a gente encontra o nosso valor. Por isso que às vezes a gente tem que se permitir. Eu falo que a vulnerabilidade, ela é positiva e a gente não. Quem quer? Você gosta de se sentir vulnerável? Não. A gente não gosta, mas veja o quanto que a vulnerabilidade, ela nos leva a novos níveis. Porque aí você tira o teu eu, você tira o teu ego, você tira a tua capacidade humana e você permite que algo maior e melhor haja ao seu favor. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu abri as portas da minha casa e aquilo que de fato assim... E olha que interessante, como a gente compra mentiras do mundo externo, e eu acredito muito no mundo espiritual, assim como existe um material, eu acredito muito no mundo espiritual. Eu sempre fui uma mulher que amei cuidar da minha casa. Olha como é contraditório. Eu sempre amei cuidar da minha casa. Para mim nunca foi um problema. Eu nunca fui uma dona de casa, eu nunca fui uma mãe que fazia com raiva. Tá minha cunhada aqui, que a gente convive 20 anos juntas. E todas elas sabem. A Kátia como dona de casa, todo mundo sabia que eu amava. Tinha prazer naquilo. Tinha prazer. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu tinha prazer, eu tinha vergonha de dizer, eu só sou dona de casa. É porque eu só faço se comparava, né? Aposto que se comparava. Com né? certeza. Uhum. Aí o meu marido lá, e meu marido, e ele nunca foi esse ponto alto pra isso. Nunca. Pelo contrário, ele falou assim, meu Deus, amor, eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho você. Porque se não fosse você, eu não conseguiria. Mas a minha falta de identidade, eu entender quem de fato eu era, que o meu fazer, a minha função era de dona de casa. A minha função era ser mãe. Mas aquilo não definia quem eu era. A minha real identidade. Aquilo não definia quem eu era. Aquilo somente era a minha função. E eu me apegava nisso, não, porque eu só sou isso, porque eu só sou isso, que eu só faço isso. Aí, minha filha, eu tentava de tudo que você já imaginou tentar. Eu vendi coisa, eu fazia de tudo, porque eu queria ser importante. Olha, veja, fala assim, como que a mentira... A mentira do meio externo te confunde tanto e você fica... E a gente sofre, né? E a gente sofre. É. E a partir do momento que eu consegui, que eu mostrei, que eu me permiti ser vulnerável, eu comecei a mostrar, eu consegui me conectar com mulheres e falar assim, meu Deus, como é bom te ver fazendo, como é bom saber que você... E aquilo, e elas falam assim, como você me ajuda... E não, porque quando você tem um propósito, nunca é sobre só você, é sobre pessoas. Então elas me ajudavam. Eu dizia, realmente o que eu faço tem valor. Elas, meu Deus, você passa para mim que tem muito valor no que eu faço. Mas era uma troca. Eu mostrava e elas achavam que eu estava incentivando elas. E era. E era realmente uma troca. Porque é isso que Deus quer. Eu falo assim que esse é o pensamento abundante. O pensamento abundante é que todo mundo vai ganhar. O pensamento escasso é aquilo que para eu ganhar alguém tem que perder. E a gente trocava, a gente foi trocando, até que eu entendi, gente, eu preciso falar isso, eu preciso mostrar para elas que elas são importantes sim, porque elas me fizeram entender, não só elas, mas elas foram o instrumento que Deus usou para que eu buscasse mais dele, que entendesse, Kátia, olha o valor que você tem, você cuida de algo hoje, que para muitos está sendo esquecido, que é a casa, é a família. Arrumar a mesa é importante, arrumar uma cama é importante, lavar um banheiro é importante. Tirar o pó é importante, coisas que pra mim, né, eu falo por mim, era coisa assim, tipo, ninguém vê valor nisso. Eu tô fazendo isso porque eu não tenho outra coisa pra eu fazer. Exatamente. Né? E ficava, e aí nessa época pensa, uma menina, na minha idade, isso faz 3 anos atrás, então fazendo cursinho com um filho pequeno, o Henrico, na época tinha 5 anos, e eu estudava 13 horas, 14 horas por dia. E meu marido falava assim, e você vai passar? Eu falava assim, e você vai passar? Eu não dormia, eu não comia, porque eu colocava na minha cabeça. E daí eu não deixava ninguém trabalhar na minha casa, porque eu achava que ninguém fazia ia igual fazer eu. do seu jeito, né? Então, assim, uma loucura. Eu falo assim, ó, que o nosso adversário, o Satanás mesmo, vou falar, se depois se não puder falar, corta. Ele coloca uma mochila nas nossas costas e a gente carrega elas sem perceber que está carregando um peso que não nos pertence. E às vezes por uma vida inteira. Por uma vida inteira. Mas eu falo, enquanto Deus me der vida, me der fôlego de vida, o que eu puder tirar desses fardos, dessas mulheres, falo, Jesus, eu tô aqui, eu tô na luta, porque para mostrar que isso é uma mentira, assim, sem fim. E também exaltar essas mães, que eu também reconheço que tem muitas mulheres que não podem, porque se elas ficarem em casa, os filhos passam fome. A família passa fome. Verdade. Então não existe a mulher do lar, as pessoas, a mulher sábia edifica o seu lar. Mas a mulher sábia edifica o seu lar também tendo uma empresa, também tendo os seus negócios, também trabalhando fora. Ela só precisa ser sábia para que ela não terceirize aquilo que ela precisa fazer. Porque tem coisa, amiga, que não você vai contratar a melhor pessoa.
Teu filho precisa do olhar de mãe, teu filho precisa do sim de mãe, do não de mãe, do senta aqui de mãe. Tem coisa que a gente não delega, não é delegável. É insubstituível, né? Tem certas coisas que são insubstituíveis. Sim. Kátia, quando você iniciou o movimento lá no Zoom, com aquelas 100 mulheres ali, e quais eram os assuntos assim que vocês gostavam de tratar? Eu estudei muito sobre a nossa inteligência emocional, sobre a gente saber lidar com as nossas emoções. As pessoas veem hoje a inteligência emocional, eu não posso sentir medo, né? Tá, eu não posso sentir raiva, né? Eu não posso ficar triste. Não, você vai ficar doido. Porque todos os sentimentos foram feitos pra gente sentir. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, a gente gente precisa sentir. Só que você sentir um sentimento com inteligência é uma outra situação. É um sentimento que não vai te dominar na situação. E discernir, né? Discernir. Você discernir que você... Opa, peraí. Exatamente. Eu estou sentindo medo. Sim. Por quê? Por quê? Porque o medo nem sempre é ruim. Não tenha medo para atravessar a rua. Não tenha medo para você entrar num negócio, por exemplo, com uma pessoa que você nunca viu na vida. Não tenha medo para você se conectar com uma amizade, por exemplo, que só fala mal do esposo. Esses medos a gente precisa ter, porque são medos que nos protegem. Então as pessoas, eu não posso ter medo, então. E aí as pessoas entram num ciclo de ansiedade, que é ansiedade, excesso de futuro, ou em depressão, tristeza incansável do passado. Então a gente bate, por isso que eu falo papo de mulher, porque a gente falava de A a Z, a gente falava de casamento, a gente falava de educação de filhos, a gente falava de amizade, a gente falava sobre todos os assuntos, por isso que é o papo de mulher, porque você sabe, numa roda de amigas, o que a gente conversa, gente? É de A a Z. A gente conversa sobre tudo. E aí, nessa troca que eu fui entender, tipo, a mulher tem muitos papéis, incansáveis papéis. Então, e sempre foi muito, muito gostoso, assim, sempre foi muito positivo. Eu sempre aprendi muito e sempre passei muito aquilo que eu... O ano passado foi um ano que eu estudei muito. Pra você ter uma ideia, o ano passado, uma vez por mês, eu ficava uma semana em São Paulo. Eu fiz isso durante o quê? Uns 8 meses, mais ou menos, 10 meses. Uma vez por mês, eu ficava uma semana em São Paulo, estudando. Fiz os melhores cursos que você possa imaginar sobre inteligência emocional. Estudando, e eu sou muito assim, se eu para fazer, vamos fazer mesmo, vamos arregaçar a manga, vamos fazer, não tem coisa, entendeu? E aí, é um assunto que super me interessou, super me ajudou, e eu falo que se eu consigo hoje passar isso para essas mulheres, é porque primeiro fez sentido na minha vida, porque a gente não consegue vender algo que a gente não usufrua. É verdade. Uma hora tá fadado ao fracasso, sim, né? Você iniciar um projeto que você não acredita. Que você não acredita, que você não tem a sua identidade, né? E que não te transformou primeiro, né? Exatamente. Como que eu vou falar de algo que não mudou a minha vida, né? E quando que você, assim, decidiu, fala assim, não, peraí, tá tomando outra proporção isso aqui, então eu preciso buscar uma especialização, os cursos, ou planejar melhor? Olha, você veja bem... Tá a Letícia aqui comigo, que tá me acompanhando desde o início, ela sabe. A minha vida sempre foi assim. Eu falo, Deus, eu queria pelo menos conseguir me planejar. Eu falo assim, que quando a gente fala o sim, quando a gente dá o primeiro passo, quando você se permite ser vulnerável, por isso que eu gosto. Por que eu falo tanto de vulnerabilidade? Porque eu era uma pessoa extremamente contra ser vulnerável. Deus me livre de ser vulnerável. Deus me livre. Mostrar fraqueza. Deus me livre, entendeu? O meu ego era aqui, ó, lá no topo, e Deus me livre. Eu queria ser forte para todo mundo. E não tinha isso. Só que quando você se mostra vulnerável, Deus te permite ter uma outra visão. Então eu não planejei. Eu tô falando pra você assim, ó, sem mentira. A Letícia tá aqui, ela sabe. A gente não planejou tudo isso. É louco, porque eu falo assim que quando você diz sim pra Deus, ele dá. E eu gosto muito de falar, a semana passada eu falei sobre Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus só deu um comando pra ele: sai do meio da tua parentela, sai da tua tenda, sai daí. Sai. E vá para o lugar que eu ainda te mostrarei. Quer dizer, para onde que eu vou, Senhor? Quer dizer, ele não sabia. Bem, né? Sabe? Só que o que ele fez? Ele obedeceu. Não foi o que ele fez? Ele obedeceu. E quando a gente obedece, os demais passos, eles vão vindo. Eles vão vindo. Eles vão vindo. Então, nada melhor do que a gente somente obedecer e colocar, entregar os passos, passo a passo. Porque, às vezes, a gente não quer ser vulnerável. E a gente quer dizer, não, mas eu só vou fazer isso daqui se aquilo lá na frente eu estiver pronto. É verdade. Só que às vezes você quer aquilo lá, e aquilo lá é tão pouco. E Deus fala assim, minha filha, faz isso daqui, que aquilo lá é só 1% do que você está vendo. Porque quando você realizar isso daqui, ali, ó, eu vou expandir, eu vou prosperar. E aí o medo, a desobediência entra na nossa vida e nos trava.
E eu gosto muito de citar Abraão por isso, porque eu falo que Abraão teve que sair de um local específico. Só que pensa, você tem que olhar para Abraão e entender que ele teve que romper amizades, ele teve que romper laços, ele teve que sair da zona de conforto. Quem sabe o lugar que Abraão estava já era o lugar que ele tinha amigos, já era o lugar que ele se conectava com as pessoas, já era o lugar que ele conhecia todo mundo. E ele teve que sai daí, Abraão. Tá muito confortável, tá na zona de conforto, sai daí e vai pro lugar que e aonde que eu vou? Eu ainda vou te mostrar. Então você decidir, Abraão. Exatamente. Então foi isso que eu fiz. Uhum. Kátia, faz. Eu falei, beleza, Jesus, eu vou fazer. Você tá comigo? Tô contigo. Então bora. E aí, por isso que eu falo, Kátia, o que vai ter o ano que vem? Não sei. Eu vou realizar o que tá no meu coração para esse mês, pro mês que vem. E aí, assim vai indo, assim vai indo, assim vai indo. E Deus mexe comigo, porque eu gostava de planejar, entendeu? Não. Uma viagem. Tal hora eu saio, tal hora eu paro, tomo um café, faço xixi, tal hora faz isso. Eu era muito assim. E até hoje isso me ajuda em algumas coisas, que eu sou pontuais em algumas coisas. Mas você querer dar o passo, às vezes você atrapalha o que de melhor pode acontecer. É verdade. A gente costuma conversar muito lá em casa exatamente sobre isso, Kátia. Deus, ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a nossa trajetória de vida. Nós já temos as ferramentas intrínsecas em nós, né? Nosso repertório de vida, sim, o que a gente aprendeu. Por exemplo, você acabou de falar, né? Que você, como dona de casa, né? Eu não aceitava aquilo, mas aquilo era o que ia te impulsionar, né? Você vê. É o que você ama fazer, mostrar a sua rotina, se faz bem feito, gosta, né? Então, nós já nascemos com as ferramentas necessárias, né? Para guerrear, vamos colocar assim, sim, né? Mas a gente não aceita, né? A gente acha que a gente precisa de algo a mais. Sim. E às vezes a gente tem tudo e a gente acha que aquele pontinho ali é o que está faltando. Não, eu vou fazer, mas eu primeiro preciso do pontinho. E eu falo que essa é a grande mentira que o nosso adversário conta sobre nós, porque ele tende a nos mostrar que nós não nascemos completos, nós não nascemos perfeitos. Então a gente sempre precisa de algo externo para realizar o que já é completo em nós. Você acha que o Criador, Deus, que é sublime, que é perfeito, ele vai criar alguém mais ou menos? A gente escolhe ser mais ou menos quando a gente fica buscando lá fora. Sendo o que já nós imagem e semelhança dele. Sendo, né? Imagem. Então eu falo assim, não tá dando certo, amigo, o teu projeto tá dando certo, o casamento, porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, de verdade, mas não é assim. Quando você sabe quem você é, você vai ali, não é mais você, mas é o seu propósito além de você. É como... Eu recebo muito essa pergunta, Kátia, como que eu faço para descobrir o meu propósito? Kátia, o que eu faço para descobrir Você encontrou o teu propósito? Como que eu falei assim, gente, vocês têm que parar de procurar propósito. Vocês jamais vão encontrar o propósito. Porque não é vocês que encontram, é o propósito que encontra vocês quando vocês encontram a verdadeira identidade. Quando vocês olham para vocês, entendem. Kátia, mas minha mãe não queria me ter. Mas a tua mãe não tem direito de escolha. Deus sabe de todas as coisas. Mas meu pai fez isso. Então as pessoas vão buscando... Não, mas eu sou um erro do acaso. Não era para eu existir. Não é assim. Deus sabe exatamente o que ele tem preparado para você. Só que basta você voltar. Eu falo assim que às vezes tem que fazer o caminho de volta. E muitas vezes também a gente se depara com situações assim, de pessoas que buscam erros do passado. Eu sou assim porque meu pai era assim. Ou eu falo assim porque minha mãe falava. Mas olha, então, isso tem... acabo abraçando o erro de um passado que não me pertence, sendo que tendo Deus na vida, né? Se eu tenho Deus na minha vida, ele é capaz de fazer todas as coisas. Né? Mas eu falo sempre assim, que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. E que a gente tem que entender. Eu acredito de verdade que hoje as minhas filhas, por exemplo, de alguma forma eu devo machucar minhas filhas, de alguma forma eu erro com as minhas filhas. Por quê? Pelo simples fato de eu ser humana. Ser humano é um ser falho. E nós vamos errar todos os dias, e nós vamos pecar todos os dias. Isso é natural, isso está no nosso DNA, digamos assim. Agora, uma coisa é eu olhar para o meu passado, identificar aquilo que eu sofri, perdoar, ter perdão como estilo de vida, olhar para os meus pais e entender, meus pais me machucaram? Meus pais me machucaram. Mas meus pais não foram machucados? Meus pais foram talvez muito mais machucados que eu. Então, o que eu preciso entender? Que pessoas feridas sempre vão ferir pessoas. Só que se eu escolho ser curada,
eu preciso entender que pessoas curadas também sempre vão curar pessoas. Então, a gente tem que parar. Por isso que eu falo, parar de olhar para trás, parar de olhar para trás. E quando olhar para trás, você olhar e dizer assim, se não fosse o meu passado, eu não estaria aqui. Se não fosse o meu passado, eu não teria chego até aqui. Independente de quem foi o teu pai, independente de quem foi a sua mãe. A gente precisa honrar. A gente precisa respeitar, a gente precisa amar. Talvez, Kátia, mas eu preciso... Eles perguntam muito isso pra mim. Porque, gente, o que mais tem hoje é pessoas que não conseguem viver uma vida próspera no casamento. Que não conseguem viver uma vida próspera financeiramente. Que não conseguem viver uma vida próspera de relacionamentos com amigos, na igreja. Porque não liberam perdão pro seu passado, pros seus pais. E sem o verdadeiro perdão, você não consegue ser livre e construir uma nova... Eu sou, Kátia, mas eu já perdoei. Mas é perdão todo dia. É perdão como estilo de vida. Perdão é escolha. Todo dia eu escolho perdoar. Eu olho pro meu pai, eu olho pra minha mãe, eu olho pro meu passado, eu olho pra aquela pessoa que me abusou e digo assim, eu vou escolher perdoar hoje. As pessoas querem perdoar uma vez. E elas acham que aquilo vai sair delas. Não, é uma escolha. É um caminhar. Até que aquilo não faça mais sentido pra você. Até que aquilo vai não ficando seja... mais leve, né? Exatamente. É isso mesmo. E, Kátia, hoje você atua, além, né, do Papo de Mulher, você também faz consultorias pessoais? Então, eu fiz formação em coach, master coach. Eu não consegui abrir a minha agenda ainda para atendimentos individuais, que elas ficam doidas comigo. Faço ideia. Mas eu gostaria muito, esse é um projeto, até eu e a Letícia, a gente vinha conversando no caminho, esse ano eu tenho um projeto de fazer isso, sabe? É que eu também... tantas demandas que eu falo assim, eu não posso abraçar tudo porque eu não posso... O que a minha maior fala? O cuidado com o lar, o teu lar, a tua família. Se eu começar a abraçar tudo, eu acabo deixando um pouco o que é o principal para mim, que é o meu lar. A gente já tem essa distância física do meu esposo que trabalha fora e ele é necessário. A nossa empresa é na Angola, é na África. Então, 2 meses, a cada 2 meses ele fica fora. Agora, final de semana ele tá chegando, graças a Deus. Mas assim, é sempre essa ponte, né? 1 mês lá, 1 mês aqui, 2 meses lá, 2 meses aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado para eu não sair também daqui. Porque eu sei o valor que tem isso. Eu sei as pessoas que conhecem os meus filhos, as pessoas que falam, meu Deus, como vocês são conectados, como vocês... Elas não fazem nada, a gente sabe tudo um sobre o outro, onde o outro tá, a gente faz todas as refeições juntas. A gente é realmente unidas, amigos, assim, sabe? E então eu tenho que cuidar com isso. A minha vontade era de atender, se eu pudesse atender todo dia alguém, seria maravilhoso. Mas eu não posso deixar que isso afete a minha casa, que é o meu primeiro, eu falo assim, que é o meu primeiro chamado, né? Que é o meu primeiro ministério. É um projeto futuro, então, né? Sim, é um projeto futuro. Kátia, como ser nos dias de hoje, né? A gente está falando aí de muitas funções, né, que as mulheres abraçam e acredito assim também que muitas vezes abraçam justamente por essa conversa inicial que a gente estava tendo aqui, pela questão de se sentir valorizada. Então eu gostaria de passar mais tempo com os meus filhos na minha casa, mas eu abraço aqui esse trabalho, um outro trabalho. Muitas vezes até tem mulheres que eu conheço que têm 3 jornadas, né? E finais de semana em casa, com os filhos, com o marido. Muitas vezes para ajudar no lar, mas muitas vezes também porque, poxa, eu não quero me desperdiçar, né? Estudei, eu quero ser alguém, né? Sim. E como é ser essa mulher multifunções nos dias de hoje? Como lidar com isso? Eu acredito que o primeiro passo para a gente lidar com isso é a gente tirar uma proteção que a gente usa chamada orgulho. A mulher que ela entende que ela tem que abraçar o mundo, que ela entende que ela tem que dar conta de todas as funções sozinhas, que se não for ela na casa dela, nada funciona. É uma mulher que foi, eu entendo assim, é uma mulher que foi tão machucada, uma mulher que sofreu tanto assim, talvez privação do básico, privação de amor, privação de afeto, privação de carinho, que hoje em dia ela vestiu uma capa, uma armadura chamada orgulho. Então, hoje ela não fere mais ninguém, porque hoje ela é aquela mulher maravilha que tenta dar conta de tudo. E o orgulho dela não permite que ela se sinta vulnerável, para entender assim, eu não preciso dar conta de tudo, eu posso dizer assim, socorro, eu preciso de ajuda.
E por que a gente coloca essa capa chamada orgulho? Porque a gente não quer mais que ninguém machuque a gente. Só que a gente não entende que quando a gente não machuca mais, quando ninguém mais machuca a gente, talvez é a gente que está machucando todo mundo à nossa volta. Por sermos orgulhosas. Por acharmos que precisamos dar conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. A grande chave tá aí. Kátia, como é que a mulher dá conta de tudo? A mulher não dá conta de tudo. A mulher não precisa dar conta de tudo. A mulher só tem que ter humildade. Entendimento para dizer assim, ó, nessa área aqui eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Talvez seja o quê? Alguém na tua casa? Talvez seja o quê? Alguém na tua empresa? Empresas falindo hoje. Eu conheço mulheres bem-sucedidas que hoje estão... As empresas falindo porque mulheres orgulhosas, que não sabem levantar a mão assim, eu não entendo sobre isso. Eu preciso de uma consultoria, eu preciso de uma assessoria. Me ajuda. O orgulho impede a gente de mostrar a verdade sobre as nossas vulnerabilidades. E aí a mulher acha que ela tem que dar conta de tudo. Muitas vezes acontece também o oposto, né? A mulher, ela não aceita que não dá conta de tudo, mas aí tem, às vezes, o parceiro cobra muito, né? Sim. Ela tem as muitas funções e o parceiro cobra. Não, você precisa dar resultado, você precisa trazer dinheiro para casa. Sim. Né? Então, são os opostos, né? Sim. Das situações que muitas vezes são complicadas. Né? São complicadas, mas veja bem, eu sempre falo assim, a gente sempre tem que encaixar a nossa vida no nosso eu. Toda vez que eu vou tentar justificar o que eu faço, toda vez que eu tento justificar as minhas escolhas, as minhas atitudes, eu falo, mas eu faço isso porque meu marido me cobra. Eu faço isso porque meus filhos dependem. Eu faço isso porque eu fui ensinada assim. Você entende que eu tiro a escolha, a opção de eu tomar o comando? Eu me coloco num lugar de vítima sofredora, porque se eu não faço o que eu quero, é porque tem alguém que está impondo isso sobre mim. Então, se eu sou a vítima, existe um culpado. Enquanto existe um culpado, eu não preciso fazer nada, porque eu só sou a vítima. E eu falo que é aí que entra a autorresponsabilidade. A gente entender que a gente só tem a vida que a gente escolhe. Se o teu marido impõe para você que você precisa dar resultado, você só tem o marido que você merece. Você tem o marido que você... Kátia, isso dói. Eu sei que dói. Você aceitou isso, né? Mas você escolheu. Escolheu. E talvez você não escolheu ao todo. Talvez foram vários sims. Talvez foram vários nãos. Talvez foram várias vezes que você deixou de fazer o que precisava ser feito. Por isso que eu falo que a gente precisa trazer consciência dos fatos. E a consciência é nada mais do que a verdade. Só que a gente não quer trazer porque dói, porque incomoda, porque causa desconforto. Mas existe um versículo, eu amo Jesus porque ele dá, fala assim, o manual tá ali, a gente só não tem porque a gente não às vezes a gente tem preguiça de buscar. A palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para mim, a verdade nada mais é do que a nossa consciência. Quando você coloca luz sobre os fatos, você expande a tua consciência. E na hora que você expande a tua consciência, vem a verdade. E por que ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar? Liberta dos teus vícios emocionais, liberta das mentirinhas que você conta, liberta das acusações que você faz, ou para você mesmo, ou para o teu marido, ou para o teu pai, ou para o teu passado, ou para a tua empresa, ou para o teu chefe. Eu falo, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. E a gente tem desculpas boas para dar, não tem? Tem. A gente sempre. tem muito. Sempre tem uma na ponta da língua, né? A gente tem muita desculpa para dar. Mas cada desculpa que a gente dá, Kátia, mas é o meu marido. Mas o teu marido, o marido que você escolheu. Casamento que você escolheu. Relacionamento que você aceitou. Então mude a tua postura. Mude você. E eu sempre falo assim, gente, tudo começa em nós. Não é sobre o outro. Kátia, mas não adianta eu mudar porque meu marido... Não. Se torne você primeiro. A mulher. Se torne primeiro. Aí depois você vai ver que aquele marido talvez ele não se encaixa mais na mulher que você se tornou. E automaticamente ele vai se transformando. É automaticamente. Parece brincadeira. Mas não é brincadeira. Então, é possível, né? Mas existe esperança aí para quem está nos ouvindo, viu, mulherada? Se você passa por isso, existe esperança. Claro que existe, sim. A palavra de Deus diz, eu gosto daquele versículo Romanos 12:2, que fala que a gente deve buscar o conhecimento e ser renovado através da nossa mente. E o que é ser renovado através da nossa mente? É você parar de acreditar nas mentiras, que muitas pessoas, isso é verdade, isso é mentira, isso tem que ser assim, ou isso tem que ser assado. A palavra diz assim, seja renovado pelo poder da vossa mente, e você vai experimentar com boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você.
Então, se eu me libertar desses vícios emocionais que me travam, que me aprisionam a minha mente, eu vou experimentar um casamento feliz, eu vou experimentar uma vida financeira abundante. E a abundância não fala sobre dinheiro, a abundância fala sobre abundância, sobre eu poder ajudar, sobre eu poder servir, sobre eu poder abençoar pessoas. E eu vou ser abundante nos meus relacionamentos, com amigos, com a família, com pai, com mãe, com irmãos. Isso é saber experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Mas o que a gente tem que fazer? Renovar a nossa mente. Renovar e parar de ser viciada nessas nossas emoções que só nos levam para trás. Só nos levam para trás. E essa renovação é todos os dias. Diário. Né? Kátia, tem algum testemunho assim, de alguém que você possa compartilhar com a gente de transformação de vida? Nossa, eu sei que são várias mulheres, né? Mas eu acredito sim, que sempre tem aquele que fica assim, que a gente fala, nossa... Olha, a gente fez, além dos eventos presenciais do ano passado, até esqueci de falar, a gente teve 2 mentorias, né, online. E teve uma menina que me chamou muita atenção, veio à mente agora a história dela. Porque ela perdeu o esposo na pandemia. E ela tinha, acho que 30 e poucos anos, ela era mais nova que eu. E ela tinha uma filhinha de 5 anos, novinha também. E desde que o esposo faleceu, um rapaz novo também na pandemia, ela entrou numa depressão terrível, assim. Nem cuidar da filha dela, ela tinha condições de cuidar. E aí a amiga dela levou ela no encontro presencial em Curitiba e falou para ela assim, não, eu vou te dar a mentoria da Kátia. Só que ela não me conhecia, ela não me seguia, ela não sabia nada sobre mim, nada. E aí no início das mentorias, a mentoria, ela era... esse não é o grupo do Zoom, era a mentoria mesmo que eu fiz, eram 20 mulheres, e elas abriam a câmera, a gente ficava vendo, eu não vou falar o nome dela, enfim, e ela ficava ali e tal, e no começo eu via ela muito quietinha, mas sempre muito atenta, muito atenta, muito atenta. Quando foi mais ou menos no 4º encontro, ela começou a falar. E ela agradeceu a amiga dela Angélica, que deu o presente para ela. Enfim, ela começou a falar. Quando ela começou a falar, comoveu todo mundo. Ela falou assim, olha, conhecer você... Mas não era eu, não era a Kátia, assim, mas aquilo que eu trazia, as verdades que o Senhor colocou no meu coração. Ela assim, ó, eu voltei pro meu trabalho, eu me conectei de volta com a minha filha, e ela começou a falar assim, ó, eu saí do luto, eu sei que o luto, eu não tinha colocado um ponto final no luto, porque o luto tem dia para começar, e você tem que colocar uma data certa para você encerrar o luto. E não é dizer que você não se importa mais com a pessoa, dizer assim, não, eu vivi o que eu precisava viver, e agora eu preciso entender que isso acabou, que eu preciso reconstruir a minha vida, eu tenho uma filha, eu tenho um fruto. E quando ela contou aquilo, para mim foi muito impactante, porque eu percebi que eram 2 vidas ali. Era a mãe sendo restauradas e ela começou a fazer academia. E ela estava outra pessoa. E aí a Angélica te dava assim, não, ela, na empresa o pessoal falando dela, que ela se transformou, que ela mudou, que ela estava alegre. Então isso para mim é muito gratificante. Isso é uma das coisas, né? Mas a gente tem vários testemunhos assim, de casamentos, de conexões com os filhos, de mulheres também que deixavam... O que eu acho mais legal, assim, eu falo, não é nem sobre... os outros, mas é sobre você olhar para você e dizer assim, não, eu vou me cuidar, eu vou cuidar mais da minha alimentação, eu vou cuidar mais do meu corpo, porque eu entendi quem eu sou, então eu preciso ter congruência. O meu corpo precisa estar alinhado com a minha mente, que tem que estar alinhado com o meu propósito, que tem que estar alinhado com a minha família. Você entende que a gente tem que ter, as nossas áreas da nossa vida, elas têm que estar alinhadas. E isso não tem preço, né? Você vê essa transformação na vida de alguém, né? Nunca. De poder ter proporcionado, no mínimo. Sim. A gente não tem muita noção, né, do impacto que a gente traz na vida do outro. Sim. Né? E às vezes não é só a gente que está aqui, às vezes eu falo, tem pessoas que nunca vão me ouvir, tem pessoas que nunca vão chegar até mim, mas você que está ouvindo, você pode se conectar com o teu vizinho, com a tua amiga, com a tua mãe, com a tua família. Imagine, você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então é sobre isso. E quando a gente é curado, quando a gente tem vontade de ser diariamente curado, porque eu não acredito numa pessoa de, não, agora eu sou plena de mentalidade, eu não preciso de mais nada. Não, você tem que começar tudo de novo, que você não entendeu, não foi nada. Quando você entende isso, que você vive todos os dias, você tenta ser a sua melhor versão, fala assim, ó, hoje é um novo dia, uma nova oportunidade, hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem, muito melhor do que eu fui ontem. Eu sempre falo assim no meu Instagram, hoje é quarta, né, eu falo assim, ó, vamos viver hoje a melhor quarta-feira da nossa vida até então. Aí as pessoas, mas por que até então? Porque quarta-feira que vem vai ser melhor que essa quarta-feira. Então, a gente ia viver de forma intencional
buscando ser a nossa melhor versão, porque a nossa melhor versão vai fazer melhor para o nosso amigo, vai fazer melhor para o nosso marido, vai fazer melhor para os nossos filhos. E isso não tem preço, realmente, isso tem valor. E isso foi só uma pontinha, tá, pessoal? Do que a Kátia vai Meu trazer. Deus, eu falo demais, eu falo muito. Foi só uma pontinha do que a Kátia vai trazer na palestra, né? Sim, vai ser lindo. E também a Kátia tem as redes sociais dela, né? E como que é, Kátia? Kátia Regiele. Kátia Regiele. Kátia com C e Regiele com Y no final. Isso, se quiser acompanhar, ela tá sempre postando coisas lá, conteúdo de muito valor, entendeu? Que nos ajudam aí no nosso dia a dia. Amém. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para as nossas mulheres ou para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Eu vou deixar assim. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com essas mulheres. E eu achei muito legal esse nome, Lidera Mulher, né? Lidera Mulher, né? Lidera Mulher. Lidera Mulher. E que você tome posse dessa palavra. Que você possa ser líder na sua casa, que você possa ser líder no seu casamento, que você possa ser líder na sua empresa, que você possa liderar aonde o Senhor colocou. Você consegue liderar. Você liderar primeiro a autoliderança, eu falo que é a chave. Você liderar os teus comportamentos, a tua visão sobre o futuro, as tuas emoções, você se autoliderar, você entender que você não nasceu para ser qualquer uma, não nasceu para ser qualquer coisa, você nasceu para realizar muito, para liderar muito. E tem muitas pessoas que precisam que você se levante, para que elas também possam segurar na sua mão e dizer assim, ó, tá aí, você me ajudou. Então Deus conta com você, minha amiga, é você mesmo, lidera aí. E é sucesso, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Kátia. Eu que agradeço, obrigada pela querida. sua presença. Obrigada. E espero vocês no Lidera Mulher. Até mais. Tchau.